Graça e paz do Senhor para todos. Uma boa noite. Que o Senhor continue tocando nos corações de todos os irmãos que estão aqui com a gente, presencialmente, o pessoal que está em casa. E a gente vai conversar a respeito da palavra, fazer uma reflexão, utilizando como base o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Você que está aqui presencialmente pode se assentar, por favor. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1, e logo em seguida eu vou ler os versículos 16 e 17. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1, e em seguida os versículos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Pois bem, meus irmãos, o tema da nossa reflexão, com base nessa porção das Escrituras, é tempo de agradecer. Bem sugestivo, levando em consideração que estamos praticamente finalizando mais um ano. O Espírito Santo me conduziu a fazer essa reflexão com vocês, no livro de Eclesiastes. Esse livro, o livro de Eclesiastes, é uma literatura de natureza filosófica. O seu conteúdo remete o homem a refletir sobre muitos aspectos da vida, como toda filosofia. Filosofia é uma ciência que faz você pensar bastante. No tempo antigo, havia um estilo literário denominado de pessimismo. Um grupo de literaturas se encaixava no perfil pessimista. Era dessa maneira que classificavam livros filosóficos milhares de anos atrás. Esses livros desprezavam tudo aquilo que parecia bom. Por isso se chamava de pessimista. Os autores desse tipo de literatura afirmavam que a vida é uma mera ilusão. Tudo aquilo que provoca alegria em você, segundo os livros pessimistas, não passa de uma ilusão, não passa de uma fantasia, de uma utopia. E curiosamente, esses mesmos eruditos que falam a respeito dos livros pessimistas, classificam Eclesiastes dessa forma. O livro de Eclesiastes é um livro, segundo a literatura, cheio de pessimismo. É como se fosse um livro negativista. Porém, há uma diferença entre esse livro bíblico chamado Eclesiastes em relação a outros livros que os estudiosos classificam como pessimistas. Sabe por que existe uma diferença? Porque, segundo a história, a solução que os livros pessimistas davam para quem lia o seu conteúdo, é que a vida tem apenas uma solução: o suicídio. Os livros pessimistas faziam as pessoas pensarem sobre muitos aspectos da vida. As pessoas descobriam que a vida não tem nenhum sentido,
e elas eram convidadas, na conclusão do livro, a se matarem. Que coisa mais bizarra, não é verdade? Você lê um livro e no final, você ficar deprimido a tal ponto de desejar a própria morte. O livro de Eclesiastes, conquanto seja apresentado pelos eruditos como pessimista, não apresenta a morte como solução. Pelo contrário, a sua proposta é fazer o ser humano enxergar a vida pelo ângulo correto, apesar das suas desilusões. O livro de Eclesiastes, ele descortina qualquer tipo de fantasia. Ele escancara a vida como ela é. Mas na sua conclusão, a morte não é o caminho apontado. A proposta do autor dessas escrituras é nos fazer enxergar o mundo do ângulo correto. As palavras do livro de Eclesiastes reconhecem que nessa vida tudo é insuficiente, mas sugere que a solução que o homem precisa encontrar é um coração agradecido. O livro de Eclesiastes nos estimula a sermos agradecidos apesar de tudo. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Com você que está em casa. Desafiar você que está desiludido, que está frustrado, que está decepcionado, a agradecer apesar de tudo. Tempo de agradecer. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer com vocês é a seguinte: é tempo de agradecer porque Deus está no controle. Os irmãos que estão aqui no culto presencial vão me ajudar, por gentileza. 1, 2, 3. É tempo de agradecer porque Deus está no controle. A palavra-chave do livro de Eclesiastes é vaidade. Todos os livros, eles foram escritos, ao menos os livros bíblicos, com intencionalidade. Quando uma palavra se repete bastante num livro da Bíblia, existe um propósito, existe um objetivo pedagógico. E os teólogos chamam esse objetivo de palavra-chave. É a ideia da repetição como aprendizado. E a palavra que mais se repete em Eclesiastes é essa, vaidade. Se vocês forem contar, pelo menos na Bíblia Revista e Corrigida ou Revista e Atualizada, você vai encontrar essa expressão, pelo menos, 37 vezes. 37 vezes aparece a palavra vaidade. E eu preciso gastar um tempo aqui falando sobre esse termo. Porque no meio religioso, durante décadas, essa expressão foi interpretada de maneira equivocada. Até nos dias de hoje, há quem não compreenda o significado da palavra vaidade. Ao contrário do que muitos pensam, essa expressão, ao menos na Bíblia, não está ligada a acessórios ou produtos de beleza. A palavra vaidade na Bíblia não necessariamente está conexa a brincos, rímel, maquiagem, batom, pulseira, como muitas pessoas imaginam. O termo está associado a uma vida sem Deus. Do ponto de vista etimológico, a palavra vaidade significa oco, aquilo que é vazio, aquilo que não tem conteúdo,
Depois de um certo tempo, por causa do fenômeno da linguística, muita gente associou essa expressão à beleza. No dia a dia, dizemos que uma pessoa que se arruma bem é vaidosa. Uma pessoa que cuida do cabelo, que cuida da pele é vaidosa, ela é cheia de vaidade. Mas isso é um fenômeno cultural, um fenômeno linguístico. Mas quando a Bíblia fala de vaidade, ela não está preocupada com o seu brinco. Ela não está preocupada com o lacinho do seu cabelo. Ela não está preocupada com a sua roupa. A palavra vaidade significa vida sem Deus. Uma frase corriqueira em Eclesiastes é a seguinte, uma frase muito comum quando você lê esse livro: debaixo do sol. Como nós temos muitas traduções bíblicas, algumas traduções utilizam a frase debaixo do céu. Trata-se de uma referência da vida entre os mortais, que se baseia na vaidade, no vazio. Quando Eclesiastes diz: eu vi debaixo do sol, eu vi debaixo do céu, muitas vaidades, está se referindo a vidas desconectadas de Deus, vidas vazias, vidas sem sentido, vidas sem propósito. À luz das Sagradas Escrituras, irmãos, a morada de Deus é o céu. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele localizou o seu Pai no céu. Pai nosso que estais nos céus. E nem tente imaginar que a NASA um dia vai explorar esse céu. A Bíblia está falando do céu dos céus, não está falando desse céu estrelado que eu e você vemos. Não está falando desse espaço onde muitos lugares já foram explorados. A Bíblia está falando numa dimensão que o homem jamais pode alcançar nessa vida. O céu dos céus é a morada de Deus. Em contrapartida, o livro que a gente está tomando como referência nessa reflexão diz que a morada dos homens é debaixo do céu ou debaixo do sol. E quem escreveu essa porção da Bíblia se apresenta como alguém decepcionado. Isso é muito legal de pensar, porque a Bíblia, ela é um livro muito sincero. Ela tem um aspecto humano e divino. Ela é divina porque suas palavras são poderosas, porque suas palavras são sobrenaturais. Mas ela é humana porque Deus utilizou pessoas comuns para redigi-la. E quem redigiu o livro de Eclesiastes o redigiu com uma certa depressão, com uma certa decepção. Ele se apresenta frustrado com tudo o que vê. Ele está frustrado com aquilo que acontece na terra dos mortais. Meus amados, será que você se identifica com esse escritor? Alguma vez você ficou profundamente decepcionado com as coisas que você viu? Lá no seu trabalho, quando você viu um colega querendo se sobressair à custa do fracasso do outro. Você já viu alguém sendo maltratado? Você já viu alguém se dando bem para que outro ficasse na miséria? Tantas coisas fazem a gente ficar indignado, não é verdade? É assim que estava o escritor de Eclesiastes. Ele estava muito abatido. Ele olhava para o mundo da política, ficava frustrado. Qualquer semelhança com o nosso tempo é mera coincidência. Como se nós também não ficamos frustrados com a política. Ele olhava para a economia e ficava frustrado. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ele olhava, irmão Claudemir, para a inflação e se sentia abatido. Isso mesmo, Andres.
A mesma tristeza que você tem quando eu falei a palavra inflação, esse camarada também tinha. Irmãos, as coisas que acontecem no mundo causam tristeza e pavor. Do ponto de vista terreno, não teríamos motivos para agradecer, pois a violência, a injustiça, a fome e outras coisas ruins dominam os acontecimentos. Quem tem o costume de ler matérias jornalísticas sabe muito bem do que eu estou falando. Quanta crueldade, quanta notícia ruim. Se fôssemos olhar a vida sob esse prisma, diríamos que não há motivos para sermos gratos. Contudo, o autor dessa passagem da palavra de Deus nos ensina a sermos gratos, não nos baseando no prisma humano. Somos convidados em Eclesiastes capítulo 3 a enxergar as coisas a partir do lugar onde Deus está. Ele diz: eu vim debaixo do sol, eu vim debaixo do céu, tristeza, maldade, injustiça. Nós estamos sendo convidados a não enxergar a vida pelo ângulo de debaixo do céu, mas do ângulo de cima dos céus, da onde Deus está, da onde Deus enxerga. Irmãos, quando nós olhamos a vida apenas aqui, pelo ângulo terreno, a gente fica sem esperança. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e descobrimos que Deus está acima e no controle de todas as coisas, isso nos traz alento, porque percebemos que nada foge dos domínios do Senhor. Acima do céu, podemos enxergar que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Às vezes o teu patrão não cuida de você. Às vezes o teu cônjuge não cuida de você. Teu marido, tua esposa não cuida de você. Às vezes você não cuida dos outros, que você deveria cuidar. Mas a Bíblia diz que Deus cuida de nós no mínimo detalhe. Em Mateus 6, os discípulos estavam preocupados porque eles tinham abandonado um estilo de vida que tinha tudo a ver com o sustento deles. E Jesus disse: se vocês estão preocupados, olhem para os pássaros dos céus. Os pássaros dos céus, eles não têm um trabalho fixo, disse Jesus, mas todos os dias o Pai os alimenta. Todos os dias o Pai os alimenta. Se o Pai cuida das aves dos céus, quanto mais cuidará de nós, disse Jesus. Irmãos, é tempo de agradecer. Estamos finalizando o ano e precisamos ser gratos, porque apesar dos problemas que nós enfrentamos, não precisamos ficar desesperados, porque Deus governa todas as coisas. Quando você olhar ao seu redor e descobrir que tem muita coisa ruim acontecendo, mantenha um coração agradecido, porque Deus está no controle. Quando a gente diz que Deus é soberano, irmãos, essa frase que fala que Deus é soberano, é uma frase bíblica e teológica, está nos ensinando que nada foge dos domínios do Senhor. Os mares não engolem a terra, porque respeitam os limites dados por Deus. Quando você estiver em Ubatuba, Caraguatatuba, ou São Sebastião, ou em Maceió, você que me assiste, comece a analisar as ondas que vêm na areia até certo ponto, e elas retornam. Às vezes elas vêm com ímpeto, mas elas retornam, porque Deus pôs limite, e tudo está nos limites dados por Deus. A Bíblia diz que inclusive as ações malignas, elas são controladas por Deus.
Satanás, quando quis maltratar a Jó, ele pediu autorização a Deus. Até Satanás e seus demônios estão debaixo da autoridade de Deus. Seja agradecido, lembre-se, Deus controla todas as coisas. Você está doente? Seja agradecido, Deus está no controle da sua saúde. Você está desempregado? Seja agradecido, Deus está no controle da sua vida financeira. Você está decepcionado? Deus está no controle dos teus sentimentos. Deus controla todas as coisas. Vamos enxergar, não debaixo do céu, enxergar de cima do céu o que está acontecendo, do ângulo onde Deus está. Os especialistas em matas fechadas dizem que quando nós estamos perdidos na floresta, o recomendável é nós nos posicionarmos no lugar mais alto possível. Porque quando nós estamos ali no meio do matagal, a gente não enxerga os caminhos. A gente só enxerga os caminhos dos pontos altos, elevados. Quando eu era garoto, onde minha mãe morava, tinha um canavial bem em frente da casa da minha mãe. Eu fui com os colegas, com a autorização dos vigilantes, colher algumas canas de açúcar. Era a nossa diversão. Tinha 12, 13 anos de idade. Eu fui com uma pessoa que estava acostumada a colher cana no meio do matagal. Mas em dado momento, ela foi para um lado e eu fui para o outro. Irmãos, em pouco tempo eu fiquei desesperado, porque não tinha como enxergar o caminho de volta. Eu fiquei desesperado. Quando nós enxergamos essa vida pelo ângulo debaixo do sol, nós ficamos desesperados, porque nós não vemos os caminhos. Se nós estivermos no lugar mais alto, enxergando como Deus enxerga, nós veremos os caminhos, veremos a saída, veremos a solução. Seja grato, porque Deus está no controle de todas as coisas. Segundo lugar, você que está de casa, por favor, preste atenção, vai aparecer na tela. Eu vou falar e o pessoal daqui vai repetir. É tempo de agradecer, porque as coisas ruins são passageiras. Louvado seja Deus. O tópico já fala muito com a gente. É tempo de agradecer, porque as coisas ruins são passageiras. Já viu aquela frase, tudo passa? É até uma piada sem graça, né? Não sei se foi o Rafael dessa igreja que me contou. Você que me contou pela primeira vez. Tudo passa, até a uva passa. Que piada, né? Irmãos, independente dessa piada, tudo verdadeiramente passa. É tempo de agradecer, porque as coisas ruins são passageiras. Tudo indica que quem escreveu o livro de Eclesiastes foi o rei Salomão. Embora não apareça o nome dele, mas há indícios de que foi ele o escritor. Provavelmente ele o escreveu no tempo da sua velhice. Olha que curiosidade. Salomão escreveu Cantares, é o livro da sua mocidade. Salomão escreveu Provérbios, uma parte de Provérbios, é o livro da sua maturidade, da sua vida adulta. Mas na sua velhice, idade avançada, ele escreveu esse livro, o livro de Eclesiastes. Provavelmente ele era um velhinho, escrevendo suas últimas palavras antes de morrer. Quando o moço era apaixonado, falava lá de uma mulher cujos olhos eram de pombas. Oh, amada minha, os teus olhos são lindos como os olhos de pombas. Hoje em dia isso não seria elogio, seria esquisitice. Mas um homem apaixonado, para ele tudo é romântico. No livro de Provérbios, ele está no auge da sua sabedoria. Deus disse que nenhum homem na terra seria tão sábio quanto ele. Interessante. Só que no livro de Eclesiastes ele está meio deprimido, porque ele já viveu tanta coisa. Mas agora ele começa a entender que muitas coisas do que ele vivenciou não tinham o menor sentido. As palavras de Salomão denotam experiência com a vida. E ele diz no versículo 16 do capítulo 3 que eu li. Não sei se é possível projetar o versículo 16 novamente.
ele fala no versículo 16, vi ainda debaixo do sol, olha o que ele diz na sua velhice, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Ele viu muita coisa, e muita coisa ruim no mundo dos mortais. E uma descoberta que ele recebeu, que ele teve, é que parecia que a maldade se sobrepunha às coisas boas. Parece que na balança, a injustiça, ela prevalecia em relação à justiça. A maldade prevalecia em relação à bondade. Mas apesar de tamanha decepção, ele revela no versículo 17 que a sua esperança está em Deus. Olha o que diz o versículo 17 aí de Eclesiastes capítulo 3. Depois de ver quanta coisa ruim estava acontecendo, olha o que ele descobre. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda boa obra. Ele descobre que Deus, no tempo certo, se levanta para pôr fim à perversidade. Irmão, sabe o que a gente está aprendendo nessa parte aqui da mensagem? Que existe o tempo certo para o agir de Deus. A gente é muito ansioso. Alguns são mais ansiosos do que outros. Já falei aqui em algumas ocasiões, irmãos, que cada um de nós tem fraquezas específicas, de acordo com nossa formação. Uma das minhas fraquezas, eu quero confessar aqui publicamente, luto muito contra ela, é a ansiedade. Sou muito ansioso. E olha que Jesus disse: não andeis ansiosos. Por esses dias minha esposa me lembrou: olha, o que a Bíblia diz? Tem que orar para poder tirar a ansiedade do coração. Verdade, a ansiedade, ela nos mata. Quantas vezes ficamos ansiosos porque queremos ver as coisas sendo resolvidas no nosso tempo, no estalar de dedos. Nem tudo vai ser resolvido de uma hora para outra. Tem coisa que se resolve instantaneamente. Mas tem coisa, irmãos, que demora um tempo. A nossa paciência é provada. O que nós precisamos entender é que no tempo certo Deus se levantará e agirá com justiça. Olha o que o texto diz: existe um propósito para tudo debaixo do céu. Existe um tempo para o propósito debaixo do céu. Nós não podemos, irmãos, definir a nossa história com base nos dias maus. Você percebe que às vezes a gente descreve o que acontece com a gente fazendo um recorte dos momentos ruins que nós enfrentamos? Nós estamos deprimidos e alguém pergunta como estamos, a gente faz um recorte. A gente pega o pior momento da nossa vida e a gente coloca aquilo como se fosse um livro inteiro de nós. Irmãos, a gente precisa aprender a ler o livro completo. Tem coisa ruim na nossa história? Tem capítulo sombrio? Tem. Mas não seja desonesto consigo mesmo. Tente se lembrar dos bons capítulos da sua vida. Dos momentos que você sorriu. Dos momentos que o seu coração acelerou de alegria. E se você olhar para a sua vida, você vai descobrir com sua experiência que as coisas ruins que sobrevêm a nós não duram para sempre. As coisas ruins incomodam, mas são passageiras. A crise financeira incomoda, mas é passageira. O problema familiar incomoda, mas é passageiro. Tudo nessa vida, o que é de ruim, é passageiro. A única coisa que prevalece, segundo a Bíblia, é a palavra de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 40 do livro dele, ele diz assim: ele olha para uma flor, ele olha para uma erva, ele está assim olhando para o jardim, sabe? Você que está em casa, você gosta de flores? Você gosta de jardim? Minha mulher, na sacada do apartamento, ela tem lá um jardim improvisado. Daqui a pouco está um pomar, um matagal. Tem muita gente que gosta de flor, que gosta de planta. Isaías parece que era feito a isso. Ele está olhando ali para a erva.
ele está olhando para a flor. Ele diz assim, ó, escreve lá no capítulo 40 do seu livro: seca-se a erva, murcha-se a flor. A erva é linda, mas ela seca. A flor é maravilhosa, mas ela murcha. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A única coisa que permanece, irmãos, é a palavra. Tudo passa. Está doendo, vai passar. Está complicado, vai passar. Não esqueça disso, vai passar. Tudo vai passar. Por incrível que pareça, até a morte passa. Se você ler a Bíblia diz que a morte um dia terá o seu fim. De maneira poética, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, ele faz inclusive um poema irônico em relação à morte. Ele diz assim: morte, onde está você, ó morte? É um monólogo. Onde está você, ó morte? Onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde estão as tuas correntes? Morte, você foi tragada pela vitória. Uma referência à ressurreição de Jesus. Porque o mesmo texto diz que um dia os mortos ressurgirão para encontrar com o Senhor. Aqueles que dormiram no Senhor, eles ressuscitarão transformados. Percebe que até a morte passa, tudo passa. Irmãos, precisamos acreditar, com base nesse conteúdo bíblico, que a palavra de Deus nos garante dias melhores. Podemos afirmar isso, sim. Não pode ser apenas por uma questão de clichê. A gente se anima muito no ano novo, né? Muito dinheiro no bolso. É assim? Saúde para dar e vender. Quase falei, muita saúde no bolso. Não, é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Irmãos, esse otimismo precisa ser sólido, precisa se basear na palavra, porque a palavra diz que dias melhores virão se estivermos firmados no Senhor. Dias melhores virão. Deus há de intervir na nossa história. Deus há de intervir na tua família. Deus há de intervir na tua saúde. Deus há de intervir na tua fé. Deus há de intervir nos teus negócios. Mas a maior intervenção vai ser quando Jesus voltar. Nós somos a igreja adventista da promessa. O nome adventismo, ele é pouco utilizado nos nossos dias porque é uma palavra de natureza arcaica, mas o significado dela tem profundidade, porque a palavra adventismo vem de advento, porque nós cremos no advento de Jesus, no aparecimento, que um dia Jesus despontará dos céus. A Bíblia diz que em dado momento nós ouviremos a trombeta do anjo e Jesus descerá do céu. Por isso nós temos que viver cheios de esperança. Lutamos por uma vida melhor aqui, temos que lutar mesmo, irmão. Fabiano, tem que lutar mesmo. Miguel, tem que lutar, meu irmão. Temos que lutar. Irmã Cristina Oliveira, temos que lutar. Irmão Wagner, temos que lutar mesmo. Mas a nossa maior esperança não é nessa terra, porque aqui também coisa boa passa, viu? Aquele cachorrinho que você gosta e mima vai passar. Vou falar bem baixinho aqui. A família passa. Passa porque a família é mortal. Parentes morrem. Então nossa esperança em Jesus nos dá a certeza que um dia Ele descerá do céu e Ele porá fim a toda tristeza e limpará dos nossos olhos toda lágrima. Que maravilha, irmãos. No final do livro de Eclesiastes não tem uma proposta de suicídio como os outros livros pessimistas daquele tempo. Lembra que eu falei nisso na mensagem? Que livros pessimistas eram livros filosóficos que faziam as pessoas assim enxergar a vida de uma maneira negativa, e no final a conclusão era a seguinte: Juslane, olha, percebe que a vida não vale nada? Então, por favor, procure uma corda e se enforque. Rafael, percebe, Rafael, que você está aí se enganando, esperando uma vida melhor? Meu irmão, isso é ilusão. O teu caminho aí é se matar mesmo, se envenenar. Era assim que os livros pessimistas finalizavam o conteúdo das suas literaturas. Mas Eclesiastes não. No final de Eclesiastes, Salomão diz assim: de tudo que se tem ouvido, no capítulo 12, versículo 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é
teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Sabe o que a gente está aprendendo no final dessa mensagem? Que apesar das durezas da vida, Deus merece ser honrado, porque Ele sempre cuida de nós. Você quer ver sentido nas coisas que acontecem ao seu redor? Sirva a Deus, guarde os seus mandamentos, tema o seu nome, e você verá propósito na sua existência. Deus merece a sua gratidão, porque Ele controla tudo e faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Ele merece ser honrado, porque nossas aflições não vão durar para sempre. Por isso, irmãos, podemos dizer que hoje é tempo de agradecer. Hoje é tempo de agradecer, porque há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Por favor, fiquem de pé, por gentileza. Eu vou orar, a gente vai conversar com Deus. A gente vai, depois de ouvir a palavra, a gente vai meditar, orando. Salmo de número 1 diz: bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor. Não é só ler, não é só ouvir, mas é também meditar. O que essa palavra tem a ver com a tua história? Você sabe que Deus assim, Ele se revela de uma maneira multiforme. A mesma palavra, ela tem diferentes aplicações. Os princípios são universais, são os mesmos, mas as aplicações têm muito a ver com a história particular de cada um. O que é que Deus quis falar com você hoje? Tempo de agradecer. Será que você tem duvidado que Deus está no controle? Em algum momento você tem adoecido, ansioso, porque acha que não vai mais resolver o problema? Deus está falando com você, que Ele continua no comando, e você não tem que enxergar as coisas debaixo do céu. Você tem que enxergar as coisas a partir do lugar onde Deus está, acima dos céus. Será que você está tão tomado pelo desânimo que você acha que as coisas ruins vão durar para sempre? Lembra do segundo tópico da mensagem? Que diz que as coisas ruins não duram para sempre. Você lembra disso? Que temos que ser gratos a Deus por causa disso? Salmos nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite às vezes demora, irmão, demora, sabe? Aquela noite que está demorando passar. Parece que ela nunca vai terminar. Parece que dura uma eternidade, mas em algum momento o sol irá surgir. O sol irá raiar, sim. O sol vai raiar na sua vida, vai, em nome de Jesus. Talvez Deus te trouxe aqui para te ensinar um pouco mais de gratidão. Parar de reclamar, de murmurar. A gente reclama demais. A murmuração é pecado, condenada por Deus. Nós temos que ser pessoas mais animadas. Ontem tivemos aqui pregando na vigília uma mulher que tem câncer, que várias vezes durante o mês ela precisa ser submetida a tratamentos que trazem complicações, mas estava aqui pregando, radiante a palavra de Deus. Nós temos que ser gratos, amados, gratos. O que é que Deus falou com você? Já descobriu? Eu vou orar com base naquilo que Deus falou com você. E vou aproveitar, vou pedir a Deus para te abençoar. É muito bom orar, porque orar é um risco positivo. Toda vez que a gente ora, corremos o risco de Deus nos ouvir. Deus pode nos ouvir a qualquer momento, então a gente não pode cansar de orar. E o legal de tudo é que Deus já sabe o que a gente vai falar. E Ele diz: olha, já sei de tudo, mas fala, eu quero ouvir. Eu quero ouvir, Patrícia, fala. Eu quero ouvir, Samara, pode falar. Eu sei de tudo, mas eu quero ouvir. Fala, Juliana. Fala, Tainá, eu quero ouvir. Pode falar, Vera. Fala, Rosemary. Eu quero ouvir. Eu sei de tudo, mas eu quero ouvir. E em algum momento eu irei responder. Maravilhoso Deus, ouvi a tua palavra, eu a proclamei, e nós estamos agora meditando, Senhor. O Senhor nos lembrou que governa absolutamente todas as coisas. Tudo, Senhor, está sob os teus domínios.
Uma folha não cai de uma árvore se o Senhor não tiver consentido. Uma gota do orvalho não vem à terra se não tiver a tua permissão. Não sobrevivemos um dia se o Senhor não autorizar. O Senhor conhece quantos cabelos tem na nossa cabeça. O Senhor sabe quantos dias nós viveremos neste mundo. Não temos motivos para duvidar, Senhor. Mas quantas vezes a gente quer olhar a vida debaixo do sol? Debaixo do sol tem fome, miséria, violência e muita maldade. Debaixo do sol tem secularismo. Debaixo do sol tem muitos pecados. Debaixo do sol tem crueldade. Mas acima do sol tem o trono do Deus Todo-Poderoso. Tu estás acima do sol, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar as coisas pelo ângulo correto. Meu Deus, eu te peço também, por favor, nos faça perceber que dias melhores estão por vir. Que nem tudo, Senhor, de ruim que nós experimentamos nesta vida dura para sempre. Que o momento de tristeza vai passar, vai, em nome de Jesus. Revitaliza, meu Deus, em nosso coração essa esperança. Porque a esperança não é a última que morre. A esperança jamais morre. Porque a esperança é Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor, tem muita gente que não tem onde depositar esperança. Tem gente inventando crendices. Tem gente se apoiando em terapias humanas, porque não tem onde se apoiarem de maneira sólida, de maneira eficaz. Mas a tua palavra nos ensina que bem-aventurado aquele cuja esperança é o Senhor, e cuja esperança está no Senhor. A nossa esperança está em Ti, Senhor. A esperança do cansado está em Ti. A esperança do doente está em Ti. A esperança do aflito está em Ti. Porque mesmo que nós sejamos como a árvore cortada, marcada pela dor, ao cheiro das águas, nós brotaremos no poder do Espírito Santo de Deus. Nós cremos nisso, Senhor, e a nossa crença não é vazia, não é vaidade. A nossa crença é solidificada na palavra, e naquilo, meu Deus, que o Senhor falou de maneira particular aos teus filhos. Eu oro, meu Deus, para que haja um impacto espiritual em suas vidas, que essa palavra produza ânimo, que essa palavra produza alegria, que essa palavra produza fé. Sim, meu Deus, e eles possam continuar acreditando, a continuar em comunhão contigo, Senhor. Vindo à igreja como vieram, assistindo os cultos como assistiram. Meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, nesse momento os que precisam de um milagre do Senhor. Milagres acontecem no teu tempo, nós entendemos isso. Não te exigimos nada, Deus. Não, de forma nenhuma. É o teu tempo. Existe um tempo para tudo debaixo do céu. Meu Deus, mas nos ajude a esperar. E se por acaso esse for o teu tempo, se revela, Senhor. Se revela de maneira misteriosa. Para que todos saibam que o Senhor é Deus. Para que todos saibam que o Senhor é poderoso, para que todos saibam que o Senhor é real e vive no meio de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que está aqui comigo no culto presencial, você que está em casa, se desejar glorificar a Jesus, levantar a sua mão e dizer assim: aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Isso é um modo de conectarmos aos céus. Passe um momento glorificando a Deus. Esvazie o seu coração de preocupação. Exalte o Senhor. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga glória a Jesus.
Ele está te ouvindo, Ele está te abençoando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.